A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de Jeremias. E agora entramos no capítulo 24. Depois de tantas mensagens de juízo, Deus apresenta uma visão muito interessante ao profeta. Diante do templo estavam 2 cestos de figos. Um com figos muito bons, e outro com figos muito ruins, que não podiam ser aproveitados. Através dessa visão, o Senhor revela que nem sempre aquilo que parece uma derrota é realmente uma derrota. E nem sempre aquilo que parece uma vantagem significa que Deus está aprovando alguém. Jeremias capítulo 24 versículo 1 ao 3. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. O Senhor mostrou-me 2 cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, juntamente com os líderes de Judá, os artesãos e os ferreiros. Um cesto tinha figos muito bons, como figos temporãos, o outro tinha figos muito ruins, tão ruins que não podiam ser comidos. Então o Senhor me perguntou: "O que você vê, Jeremias?" Respondi: "Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são tão ruins que não podem ser comidos." Vamos entender um pouco o texto. Humanamente falando, quem havia sido levado para o exílio parecia ser o grande derrotado, enquanto aqueles que permaneceram em Jerusalém pareciam privilegiados. Mas Deus mostra exatamente o contrário. Os que foram para o exílio e permaneceram sensíveis à sua voz seriam preservados, purificados e um dia restaurados. Já aqueles que permaneceram endurecidos em Jerusalém caminhavam para um juízo ainda maior. Vejamos algo profundo. Nem sempre conseguimos interpretar corretamente aquilo que acontece em nossa vida. Às vezes Deus fecha uma porta para proteger. Às vezes permite uma perda para preparar algo maior. Às vezes um processo doloroso é justamente o instrumento que Ele usa para nos aproximar da sua presença. Por isso nunca devemos avaliar nossa vida apenas pelas circunstâncias. Devemos confiar na soberania de Deus. Agora veja uma promessa maravilhosa. Jeremias capítulo 24 versículo 6 ao 7. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. "Os meus olhos estarão atentos para o bem deles, e eu os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o coração." Que promessa extraordinária! Perceba que Deus não promete apenas trazer o povo de volta. Ele promete mudar o coração deles. Porque a verdadeira restauração começa dentro de nós. Vejamos algo profundo. O maior milagre não é apenas Deus mudar as circunstâncias, é Deus transformar o coração. Uma pessoa pode mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de condição financeira. Mas se o coração continuar o mesmo, os mesmos erros continuarão acontecendo. Por isso Deus promete: "Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me." Essa promessa aponta para a nova aliança. Quando, através de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo, Deus transforma o interior do ser humano. Não apenas o comportamento externo, mas a própria natureza espiritual. Agora observe outro detalhe importante. Deus diz: "Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus." Essa expressão aparece diversas vezes na Bíblia. Ela revela o maior desejo do Senhor: ter um relacionamento com seu povo. Vejamos algo profundo. Desde o Éden até o Apocalipse, o plano de Deus sempre foi habitar com aqueles que o amam. Por isso Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. E um dia, na Nova Jerusalém, essa comunhão será perfeita para toda a eternidade. Olha o centro da mensagem. Deus transforma processos em preparação. Aquilo que parecia apenas sofrimento pode ser exatamente o caminho que Deus está usando para moldar nosso coração. Os figos bons passaram pelo exílio, mas encontraram restauração.
Porque permaneceram nas mãos do Senhor. Talvez hoje você esteja vivendo um processo que não entende. Talvez algumas perdas tenham machucado seu coração. Talvez você esteja perguntando: por que Deus permitiu isso? Mas hoje o Senhor lembra você. Eu continuo olhando para o seu bem. Meus olhos continuam sobre a sua vida. E aquilo que hoje parece um exílio, amanhã será testemunho da minha fidelidade. E eu te digo algo da parte de Deus. O Senhor está formando um novo coração dentro de muitos dos seus filhos. Está fortalecendo a fé, purificando as intenções e preparando um tempo de restauração muito maior do que você imagina. Nada do que você viveu foi em vão. Tudo está sendo usado pelas mãos do Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida que Deus transformará seu deserto em aprendizado, sua dor em crescimento e seu processo em testemunho. Você conhecerá o Senhor de maneira ainda mais profunda e viverá os planos que Ele preparou para você. Receba isso. Confie no oleiro. Confie no pastor. Confie no Deus que transforma até os dias mais difíceis em instrumentos da sua graça. Porque aquele que começou a boa obra em sua vida será fiel para completá-la. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.